Bem-vindos, caríssimos alunos, à nossa terceira aula de Lógica e Pensamento Crítico. Nós discutimos de forma bastante geral, não é? Uma visão panorâmica acerca de noções fundamentais da lógica, e nesta aula nós vamos ver alguns elementos de retórica que são fundamentais também para, digamos, o uso correto da razão e do pensamento crítico. Bom, gostaria de começar essa aula com uns elementos muito importantes que são, assim, super empregados, são bastante fundamentais no dia a dia, em vários textos, sejam acadêmicos, científicos, filosóficos ou religiosos, que são os intimemas. O que é um intimema? Um intimema é simplesmente um silogismo resumido, uma versão simplificada de um silogismo. Portanto, um intimema pode ser desenvolvido de forma silogística. Eu trago esse exemplo, não é, para que nós entendamos na prática o que significa utilizar um intimema. Nós temos aqui: não se pode confiar cegamente no testemunho de Lucas, porque ele é muito mentiroso. Veja, nós temos uma conclusão de que não se pode confiar cegamente no testemunho de Lucas e uma justificativa, uma razão, um porquê. O fato de ele ser muito mentiroso. Então nós podemos desdobrar esse intimema para expressar a forma silogística deste raciocínio. Então nós temos aqui como conclusão, já mencionada, a parte sublinhada: não se pode confiar cegamente no testemunho de Lucas, e destacamos aqui a versão negativa da proposição, ou seja, uma proposição negativa, e essa outra sequência de palavras aqui, que indica que Lucas não pode ser confiado cegamente. Quer dizer, o seu testemunho não pode ser confiado de forma descuidada. Como essa expressão ela é relativamente complexa, nós fazemos uma nova versão, mais simples, não é? Continuamos com a negativa, consideramos que Lucas é o sujeito dessa proposição e traduzimos esse pode confiar cegamente no testemunho de Lucas por ser totalmente confiável, como se fosse um sinônimo ou um equivalente. Ou seja, a conclusão não se pode confiar cegamente no testemunho de Lucas pode ser alterada para uma versão que diz que Lucas não é totalmente confiável. Dessa maneira, nós temos uma proposição negativa, Lucas como sujeito e totalmente confiável como predicado. Agora, destacando a justificativa, a razão da conclusão apresentada, nós temos que ele é muito mentiroso. Que ele? Lucas. Portanto, Lucas é muito mentiroso é uma premissa que estará necessariamente presente no silogismo. Qual é o termo médio, portanto? Muito mentiroso, porque o muito mentiroso não apareceu na conclusão. O que apareceu? Lucas e totalmente confiável. A partir disso, nós podemos constituir a segunda premissa. Lucas é muito mentiroso, é a primeira premissa que nós obtemos a partir da explicação do intimema. A conclusão já está aqui introduzida: Lucas não é totalmente confiável, e sabemos que ser muito mentiroso é o termo médio. Então nós sabemos Lucas é muito mentiroso, portanto não é totalmente confiável. O que quer dizer isso? Que uma pessoa muito mentirosa não é totalmente confiável. E assim ficamos com o silogismo. Lucas é muito mentiroso, uma pessoa muito mentirosa não é totalmente confiável, portanto, Lucas não é totalmente confiável. Isso é um exemplo de que várias expressões que nós utilizamos no dia a dia, por exemplo, fulano deveria estar preso porque ele é um ladrão, correto? Isso não pode acontecer porque é proibido, e coisas do gênero. São intimemas, são muito utilizados. Qualquer, assim, estrutura que tenha algo que é uma conclusão seguido de uma explicação é um intimema. E nós estamos vendo aqui como proceder para desenvolver um intimema em um silogismo. O importante é perceber que esses intimemas correspondem a silogismos que podem ser válidos ou inválidos. Se são válidos, ótimo. Se são inválidos, é preciso fazer uma análise para evitar esse tipo de inferência equivocada. Com relação, novamente, à dedução, indução, abdução e analogias como modos de inferência, eu trago um novo exemplo de uma analogia,
não é? Nós dizemos que a forma da analogia relaciona 4 termos do seguinte modo: A está para B, assim como C está para D, não é? Que tipos de analogias nós podemos identificar na literatura, no dia a dia, no discurso, enfim, de forma bastante ampla aí nas comunicações humanas? São as seguintes: alegoria, parábola, metáfora e símile. Uma alegoria é um modo de expressão que consiste em apresentar certos conteúdos sob uma forma figurada, estabelecendo uma analogia. Deste modo, nós podemos entender que uma alegoria é uma analogia. Uma parábola é uma narração alegórica que contém um preceito moral. Então, se a alegoria é utilizada para dar uma lição de moral, estabelecer um preceito moral, estamos diante de uma parábola. Portanto, a parábola é uma alegoria e uma alegoria é uma analogia. Logo, uma parábola é um tipo de analogia. A metáfora consiste no emprego de palavras em sentido distinto do próprio, mediante analogia. Ou seja, quando nós fazemos uma metáfora, nós estamos utilizando sentidos diferentes para as palavras, e isso depende de um raciocínio de tipo analógico. Finalmente, o símile é uma expressão que estabelece uma comparação entre 2 termos com sentidos distintos, ou seja, é um tipo de analogia. O símile é muito empregado em várias obras da literatura clássica e em obras religiosas. Por exemplo, assim como suspira a corça pelas águas, do mesmo modo suspira minha alma por vós, ó Senhor. Isso é um trecho de um salmo que é um símile, ou seja, uma analogia. Eu trago aqui um exemplo, que é uma tradução de uma fábula de Esopo, intitulada Os Bois e o Eixo, para percebermos como funciona esse raciocínio analógico. Os bois puxavam uma carroça, e como o eixo rangia, eles se voltaram e lhe disseram: Ei tu, nós carregamos todo o peso, e és tu que gritas? Assim também entre certos homens, enquanto uns se fatigam, outros deles fingem que sofrem. Eu destaco aqui os termos principais: bois, carregamos todo o peso, certos homens se fatigam. Eixo, gritar, gritas, outros dele fingem que sofrem. Qual que é a analogia utilizada aqui? Não é? Os bois carregam o peso, está para o eixo que range, assim como certos homens se fatigam e outros fingem que sofrem. Portanto, há uma comparação entre aqueles que carregam o peso e que labutam com aqueles que fazem barulho, o eixo e os seres humanos que não estão trabalhando, correto? Isso é um exemplo, então, de como estabelecer a analogia explicitamente mediante um exemplo da literatura ocidental, correto? Bom, nós podemos falar mais uma vez sobre algumas noções fundamentais de uma forma mais ordenada. Nós podemos considerar que na lógica tradicional há 3 operações da razão. Essas 3 operações configuram produtos chamados de mentais, ou do espírito, ou entes de razão, ou abstratos, e esses produtos mentais correspondem a produtos linguísticos. Da seguinte maneira: a primeira operação é a apreensão simples, é um mero contemplar para as coisas. É mediante essa apreensão simples que nós constituímos os conceitos, conforme discutido na primeira aula. A contrapartida linguística do conceito, como já dissemos, é o termo, correto? Então, a operação apreensão simples produz o conceito, que é expresso mediante o termo. A segunda operação, que já foi mencionada também na primeira aula, é o juízo. O juízo, por sua vez, produz algo que também recebe o mesmo nome, juízo, não é? Quando nós dizemos, por exemplo, A é B, né? Ou todo B é C. Isso é um juízo. Só que eu expresso esse juízo mediante uma proposição, como já dissemos. E, finalmente, a terceira operação da razão, que não foi muito enfatizada nas aulas anteriores, é o raciocínio. O raciocínio produz algo com o mesmo nome, chamado de raciocínio, e esse raciocínio é linguisticamente expresso por uma inferência, que é exatamente isso que nós estudamos até o momento. Portanto, as 3 operações
da razão, da mente, do espírito, fazem corresponder três partes da lógica, ou três lógicas. A lógica da apreensão simples, ou lógica dos conceitos, quando nós estudamos conceito, extensão e tensão e assim por diante. A lógica do juízo, ou lógica proposicional, quando nós classificamos proposições, valor de verdade, estabelecemos os princípios fundamentais da lógica clássica e etc. E, finalmente, a lógica do raciocínio, quando estudamos dedução, indução, abdução, analogia, formas válidas, falácias, etc. Ou seja, tudo isso que nós estamos estudando aqui de uma forma panorâmica diz respeito a estas partes da lógica que nós estamos destacando neste momento. Já mencionei que lógica é ora considerada uma arte, ora disciplina, ora uma ciência. No seu aspecto científico, nós podemos interpretar, segundo Aristóteles, que ciência é o conhecimento pelas causas, não é? Dessa forma, a ciência é certa posse, o conhecimento da verdade. Nesse sentido mais amplo, podemos dizer que a lógica é a ciência racional, quando nós sabemos as razões para os preceitos da lógica. A racionalidade é uma capacidade que distingue os seres humanos de outros animais. Isso é muito importante porque a partir da racionalidade nós podemos justificar, defender, não é? Sustentar a dignidade da pessoa humana. Por um lado, então, o estudo da lógica está associado a essa racionalidade, que por sua vez corresponde a um fundamento para a dignidade da pessoa humana, e por outro lado, versa sobre a verdade. E isso é muito importante na busca da verdade. O que diz respeito à verdade, grosso modo, para a nossa interpretação? Porque nós falamos de valores de verdade, mas não falamos sobre teorias da verdade. Fugiria do escopo e das nossas capacidades nesse nosso formato aqui, não é? De aulas gravadas, mas eu gostaria de pincelar, mesmo que superficialmente, algumas noções que servirão aí para aprofundamentos posteriores. Nós podemos considerar várias versões e diversas teorias da verdade. O que eu gostaria de destacar é a teoria correspondencial da verdade. Essa teoria propõe uma relação efetiva entre o que se afirma e os fatos da realidade. Notem que a lógica pode ser abordada independentemente da teoria da verdade assumida. Porém, no contexto clássico, nós assumimos essa versão correspondencial. Ou seja, dada uma proposição P, nós podemos dizer que P é verdadeira se e somente se o que descreve a proposição é um estado de coisas. Ou seja, P, entre aspas, como fórmula, é verdadeira se e somente se P, ou seja, o estado de coisas P. Vamos ver um exemplo mais claro para entender o que significa essa versão correspondencial da verdade. Nós podemos dizer que a neve é branca é uma proposição verdadeira se e somente se a neve é branca. Parece muito simples, mas isso é, digamos, algo relativamente sofisticado. Foi estudado aí por Aristóteles, Tomás de Aquino e um filósofo polonês chamado Tarski, na sua teoria da verdade, e, de alguma maneira, isso dá um certo fundamento para o estudo da própria realidade. Outras teorias da verdade acabam negando a própria verdade ou relativizando, e, enfim, acabam apresentando problemas para a discussão racional e especialmente no que diz respeito à realidade, às coisas que existem. Como alternativas, eu gostaria de chamar a atenção certas visões céticas e relativistas. No caso do ceticismo, sustenta-se que não existem verdades, ou seja, é impossível conhecer as coisas, é impossível, portanto, saber o que é verdadeiro e o que é falso. E também podemos mencionar o relativismo, que sustenta que toda verdade é relativa. Quando falamos de algumas posturas autorreferentes ou de contradições performativas, nós podemos encarar alguns exemplos com relação a esses dois modos de encarar a verdade. Por exemplo, se eu digo que não existe verdade e sustento isso como uma verdade, estou em contradição, não é? Então isso seria uma forma de atacar essa postura. Isso é a ponta do iceberg apenas, mas já mostra uma fragilidade dessa proposta cética.
No contexto relativista, quando nós dizemos de forma absoluta que toda verdade é relativa, nós também caímos numa contradição performativa. Eu contrario aquilo que eu estou dizendo. Portanto, estaríamos aí, digamos, bem fundamentados ao questionar essa posição relativista. Na perspectiva da lógica contemporânea, a consideração é mais complicada, mas, enfim, nós já temos os primeiros elementos para começar uma discussão acerca da verdade, do objetivismo, do ceticismo e do relativismo. O que talvez seja fora de dúvida é que a verdade é contextual, ou seja, depende de um contexto bem estabelecido, de aspectos e instantes bem determinados. A partir daí, nós podemos dizer com maior ou menos razão o que é verdade naquele contexto ou não. Passando agora a uma breve consideração sobre a retórica, é importante entender que a retórica é como que uma continuidade da lógica. Se a gente considera a retórica apenas como uma forma de convencer os outros, nada tem a ver com a lógica em certo modo, né? Mas quando consideramos que a lógica é o pano de fundo ou o ponto de partida para a retórica, aí sim nós podemos entender que a retórica é uma continuidade do estudo da própria racionalidade humana e diz respeito à persuasão e não de convencimento ou de vitória em disputas meramente pela vitória. Bom, a arte da retórica tem suas origens na Sicília do século V a.C. Considera-se que os fundadores da retórica foram Córax de Siracusa e seu discípulo Tísias. Seus métodos eram utilizados nas cortes legais e visavam convencer os magistrados acerca da justiça das reivindicações de pessoas que foram desapropriadas de suas terras. Gorgias, o siciliano, é considerado como o primeiro a introduzir na Grécia, em particular em Atenas, esta chamada arte retórica no século V a.C., mais precisamente por volta do ano 427. Buscavam autores como Gorgias ensinar como convencer as pessoas, mesmo que o orador não tivesse conhecimento prévio sobre o assunto. Nós sabemos que indivíduos que têm essa finalidade eram denominados de sofistas, não é? Dentre estes sofistas destacam-se o próprio Gorgias, seu discípulo Isócrates e o famoso Protágoras. Para Aristóteles, porém, a retórica é algo um pouco mais sublime, digamos assim. Ele considera que a retórica pode ser definida como a faculdade de se observar em cada caso os meios disponíveis de persuasão. Então, o objetivo da retórica nessa perspectiva é a persuasão da verdade e não o convencimento ou vitória em discussões, debates e argumentos. Nessa retórica aristotélica, nós podemos destacar três noções fundamentais, que são, assim, amplamente empregadas, e ter ciência disso nos ajuda a não sermos enganados e também a não enganar os outros. São essas noções, o ethos, o pathos e o logos. O ethos é digamos, um meio pelo qual a persuasão é obtida pelo emissor quando fica estabelecido o seu caráter pessoal, que convence o receptor de que este tem credibilidade. Ou seja, o ethos estabelece a credibilidade daquele que fala, daquele emissor, aquele que vai persuadir a verdade, ou da verdade. O pathos, por sua vez, persuade o receptor mediante certo apelo emocional, de tal modo que desperte sentimentos favoráveis à aceitação de seu discurso. Isso aqui não tem a ver com a falácia, não é o apelo à misericórdia, o ad misericórdia, e sim diz respeito a criar um ambiente favorável, que não haja um óbice a priori aos argumentos apresentados pelo emissor. E, finalmente, o logos, que consiste na prova ou inferência racional propriamente dita, a parte lógica do discurso. Basicamente, os tipos de argumentos e inferências válidos estudados nesse nosso curso até agora correspondem ao logos dos discursos. Portanto, a retórica objetiva a persuasão. Para persuadir seu público em seu discurso, o emissor deve cuidar de estabelecer a sua autoridade e domínio sobre o assunto, o ethos,
provocar emoções favoráveis, o pathos, e convencer racionalmente os receptores sobre a veracidade de suas proposições, que é o logos. Exemplo de ethos. Temos aqui uma situação bem interessante que mostra o estabelecimento do ethos de um palestrante, não é? O próximo palestrante é o Dr. Johnson. Ele é formado em medicina pela Universidade da Califórnia. Ele se especializou em cardiologia e tem publicado diversos livros e artigos científicos na área. Atualmente é cirurgião-chefe no Hospital St. Joseph e professor na Faculdade de Medicina de Maryland. Dr. Johnson foi considerado o médico do ano pelo New York Times e recebeu o Prêmio Hipócrates da Sociedade de Cardiologia dos Estados Unidos. Vejam, então, toda apresentação antes de uma palestra, de uma entrevista, daquele que vai falar, né, ou vai ser entrevistado, é, de certa forma, o estabelecimento do ethos, da autoridade, do pedigree, digamos assim, daquele que fala, não é? Esse estabelecimento do ethos é fundamental para que os ouvintes, a audiência, encare aquele emissor, aquele que fala, como uma autoridade e que merece ser escutado. Como exemplo de pathos, temos o seguinte: quem não deseja descansar e aproveitar a vida? Você não tem trabalhado demais? E para quê? É hora de viajar e viver novas experiências. Nossa agência tem as opções ideais para te ajudar a planejar as próximas férias. Você não vai se arrepender? Venha viver essa aventura. Bom, isso claramente tem um apelo emocional aos sentimentos, é um tipo de campanha publicitária, não é? De uma agência de turismo, de viagens, e aqui não tem um argumento propriamente dito, não é? E sim uma série de provocações a emoções, respostas emotivas a estas perguntas. Isso é um exemplo de pathos aplicado. Finalmente, o logos. Temos como exemplo o seguinte: as pesquisas têm mostrado que o uso de nosso medicamento, associado com a prática de atividades físicas, pode auxiliar em até 80% a redução de peso. Das 20 pessoas que participaram de um experimento, 12 pessoas perderam 15 quilos em menos de 2 semanas. As outras 8 pessoas perderam entre 5 quilos e 10 quilos. Então, o que abunda no logos? Dados, estatísticas, taxas percentuais, enfim, evidências mais científicas, propriamente falando, né? Ou seja, a parte racional do discurso. É bastante comum na tradição anglófona a constituição de ensaios de 5 parágrafos. Costumam escrever certos autores do mundo de fala inglesa do seguinte modo: o primeiro parágrafo é uma introdução, o último parágrafo é uma conclusão, e entre introdução e conclusão nós temos ethos, pathos e logos. O estabelecimento da autoridade, uma certa criação de recepção favorável ao discurso mediante emoções, sentimentos, etc. E, finalmente, o argumento propriamente dito, que é o logos. É um bom exercício a configuração de ensaios de 5 parágrafos, seguindo esses princípios da retórica. Recomendo fortemente para vocês. No caso de uma campanha publicitária, podemos considerar o seguinte: que no ethos apresentam-se especialistas de uma determinada área e ou pessoas famosas como artistas, influencers, atletas, etc., que recomendam um produto ou um serviço. O pathos é dado do seguinte modo: os contextos são cenários familiares e situações desejáveis, mais ocasião para descanso, mais comodidade, prazer, alegria, entre outros, decorrentes do uso de determinado produto ou serviço. E, finalmente, o logos, no qual se oferecem dados, estatísticas, resultados de pesquisa, experimentos, etc., que evidenciam que determinado produto ou serviço é o melhor custo-benefício. Numa campanha eleitoral, temos algo muito análogo. No ethos se apresentam as virtudes do candidato, sua experiência política, sua formação e as características que tentam mostrar que o candidato está apto para o cargo desejado. No pathos são apresentados cenários com pessoas sorridentes, crianças, canções que estimulem as emoções positivamente. Também são apresentadas situações ruins, tristes e problemas, os quais se deseja atribuir ao mau exercício dos concorrentes e ou de seus partidos e aliados.
Logos. Oferecem-se dados, estatísticas, resultados de pesquisa, experimentos, etc., que evidenciam que a intenção de votos é maior para o candidato, bem como são expostas as propostas e promessas de sua campanha. Como podemos perceber, etos, patos e logos estão amplamente difundidos no nosso dia a dia, nas mais diversas relações. Eu recomendo fortemente para vocês uma live que a Academia Atlântico fez, intitulada Retórica, Persuasão do Verdadeiro e do Justo ou Não. Muito bem, isso encerra as nossas aulas sobre lógica e pensamento crítico. Espero que vocês tenham aproveitado enormemente, tendo, mais uma vez, a consciência de que são elementos básicos que nós estamos considerando de uma forma panorâmica e que permitem aí aprofundar cada um dos temas e mostrar um horizonte de uma verdadeira prática racional, com pensamento crítico e mediante o uso da lógica, portanto. Bons estudos, peço que vocês leiam atentamente as referências bibliográficas e até uma próxima ocasião.